Meu senhorio tentou me despejar de forma ilegal, então resolvi comprar o prédio dele e no fim das contas acabei despejando ele mesmo. Tudo começou quando o Marcos resolveu aumentar meu aluguel em 40%, avisando só 2 semanas antes. Eu já estava naquele estúdio fazia 3 anos, sempre paguei certinho, nunca dei trabalho. O lugar era um verdadeiro muquifo, tinta caindo, elevador parado, aquecimento que só funcionava metade do inverno, mas o aluguel era $800 por mês, e isso me permitia guardar cada moedinha para o meu futuro mestrado em serviço social. Preço de mercado, disse o Marcos quando liguei para reclamar. Falou com aquele ar de superioridade de quem já discutiu isso centenas de vezes. No fundo, dava pra ouvir uma TV ligada num programa qualquer, e o choro de uma mulher. Não tenho como pagar esses 120 a mais, e 2 semanas nem de longe é aviso prévio suficiente, falei. O Marcos soltou uma risada seca que me deu calafrio. Aviso prévio? Garoto, o prédio é meu, faça o que quiser. Se não gostou, a porta tá aberta. Boa sorte achando outro lugar barato assim nesse bairro. Ele fez uma pausa, deu pra ouvir ele tomando alguma coisa. E mais, conheço bem vocês, estudantes de faculdade. Aposto que tem pai rico. Tá na hora de parar de bancar o pobrezinho e pedir dinheiro pra família. Deu vontade de contar que meus pais tinham morrido num acidente quando eu era adolescente, que desde então eu me virava em 2 empregos só pra sobreviver, mas preferi desligar e fui atrás de informação. Passei a noite lendo sobre leis de locação, imprimi artigo, grifei as partes que mostravam as irregularidades. O aumento de aluguel precisava de 30 dias de aviso e não podia passar de 25% por ano ali na cidade. Multa por atraso não podia ser mais que 5% do aluguel, e o dono só podia entrar no apartamento com aviso de pelo menos 24 horas, a não ser em emergência. O Marcos estava pisando em pelo menos 6 regras diferentes. No dia seguinte, 8 da manhã, bati na cobertura. O único apartamento de que ele cuidava mesmo. Olhando pra dentro já dava pra ver bancada de granito, piso de madeira brilhando. A caneca dele, escrita Melhor Senhorio do Mundo, em Comic Sans, era meio irônica. Atrás dele, uma mulher de hobby de seda preparava ovos no fogão de inox. Ele quase não olhou para os papéis que eu levei. Me processa, riu. Você acha mesmo que estudante se engrana banca advogado? Faço isso há 20 anos. Metade dos meus inquilinos nem fala inglês direito pra reclamar. Se encostou no batente, me encarando como predador olhando a presa. A mulher lá atrás parou o que estava fazendo só pra ouvir. Aliás, tenta ir pro subúrbio. Dizem que tem condomínio de trailers ótimo a 1 hora daqui. Deve ser mais o seu perfil. A mulher, que imaginei ser a esposa dele, deu aquela risadinha típica de quem nunca precisou se preocupar com aluguel. Foi aí que percebi que não era só comigo. Nesse mesmo dia, fui conversar com outros moradores. Dona Chen, uma senhora do 2º andar, me mostrou um aviso dizendo que ela devia pagar 800 de taxa de limpeza, ou seria despejada. O inglês dela era ruim, mas o medo era o mesmo de todo mundo. Morava ali há 8 anos, nunca atrasou um pagamento. Ele fala que meu apartamento é sujo, contou, me mostrando as fotos que tirou. Mas eu limpo todo dia. Mostro pra ele. Tá limpo. Ele diz que não, que tem que pagar ou sair. Nas fotos, o apartamento dela parecia um brinco. Dona Chen cobria os móveis com plástico, igual minha avó fazia. Os Ramires foram cobrados em 1.200 por causa da conta de luz. O filho deles ficou doente, usaram um umidificador por umas 2 semanas. Não tinham esse dinheiro, e o Marcos já entrou com despejo. Ele falou que gastamos muita luz, explicou Maria Ramires, balançando a pequena Sofia no colo, ainda doentinha. Mas o aparelho é pro bebê respirar. O médico recomendou. Ela me mostrou a conta. O aumento foi só de 23. Fui de porta em porta, 24 apartamentos, 18 histórias de tirar o sono. Marcos mirava justamente nos inquilinos mais vulneráveis, apostando que ninguém ia saber dos próprios direitos ou teria força pra brigar. Os Johnsons, do 3A, foram multados em 600 howries porque o bebê recém-nascido chorava de noite. A família Ahmed ia ser despejada por hóspede não autorizado, só porque o pai idoso ficou 1 semana com eles. Estudante era cobrado por taxa de festa só por receber amigo pra estudar. O padrão era sempre o mesmo: exigência impossível, taxa inventada, ameaça pra quem mal sabia como se defender. Quem tentava reagir era despejado por descumprir cláusulas que nem existiam. Comecei a anotar tudo, cada conversa, cada cobrança absurda, cada morador com medo de brigar. Tirei foto dos corredores caindo aos pedaços, das caixas de correio quebradas, do elevador parado há meses, do mofo nas janelas que o Marcos nunca consertava. A fiscalização da cidade tinha multado ele em 15 mil no ano anterior, mas ele pagou o mínimo e não mudou nada. Descobri que ele tinha outros 4 prédios ali por perto, todos tocados do mesmo jeito. No total, os imóveis dele valiam mais de 15 milhões, mas ele não gastava 1 centavo em manutenção, só investia em intimidação. A gota d'água foi numa terça-feira, quando vi o Marcos berrando com a Dona Chen no corredor, obrigando ela a assinar um monte de papel que ela nem conseguia ler. Assina aqui, Emma! Empurrou a caneta na mão dela. Assim é tudo mais fácil, sem advogado, sem justiça, sem dor de cabeça pra ninguém. Dona Chen caiu no choro, repetindo: eu pago aluguel, no inglês sofrido. A mão tremendo tanto que mal segurava a caneta. E coloquei entre os dois. Esses papéis são de despejo, falei pra ela, arriscando o pouco de mandarim que aprendi com um colega. Ela me olhou aliviada, entendeu na hora. A cara do Marcos ficou vermelha, dava pra sentir cheiro de álcool nele, e eram só 10 da manhã. Cuida da sua vida ou você é o próximo. Na verdade, isso é comigo sim, respondi. Moro aqui, e o que você está fazendo é ilegal. Ele agarrou meu braço com tanta força que ficou marca, que eu fotografei depois. Acha que é esperto? Até sexta te mando embora. Drogas, barulho, estrago, invento o que for preciso. Tenho contato na justiça. Ninguém liga pra estudante igual você. Naquela noite liguei pro meu avô. Ele foi empreiteiro por 40 anos antes de se aposentar com uma boa grana. Construiu metade do bairro, investiu bem em imóveis e, mais importante,
estudante me ensinou a lidar com gente que age igual predador. Quanto custaria comprar o prédio do Marcos? Perguntei. O vô ficou em silêncio, pensando. Ao fundo dava pra ouvir ele mexendo no computador, provavelmente puxando a matrícula do imóvel. Por quê? Perguntou enfim. Expliquei tudo. Os despejos ilegais, as cobranças indevidas, como o Marcos escolhia gente que não tinha como se defender, como chegou a me ameaçar com acusações de drogas e ainda se gabava de ter juiz no bolso. Me manda a matrícula do prédio, pediu meu avô. E esse diário que você está fazendo? Vamos ver o que pode ser feito. 2 dias depois, Pop me ligou de volta com informações que mudaram tudo. O prédio valia uns $800 mil, mas Marcos devia 650 mil de hipoteca. Estava há 3 meses sem pagar e o banco já estava pronto para tomar o imóvel. Ele fez uma pausa e eu ouvi o barulho de papéis sendo mexidos. Agora vinha a parte interessante. No ano anterior, Marcos tinha feito uma segunda hipoteca para comprar uma casa de férias na Flórida, dando o prédio como garantia. Estava atolado em dívidas, perdendo dinheiro e desesperado, eu disse. Exatamente. Por isso ele está pressionando tanto os inquilinos. Ele precisa de dinheiro entrando para não perder tudo. Pop ficou em silêncio por uns segundos. Tenho capital para comprar isso à vista no leilão. Topa ser meu administrador? O plano era simples e eficiente. Pop arremataria o prédio no leilão de execução e nós íamos, de fato, colocar tudo em ordem. Mas antes precisávamos que o Marcos se enrolasse sozinho. Instalei uma câmera escondida no meu apartamento e comecei a provocar. Tudo era gravado. Quando ele veio exigir que eu pagasse $500 pelo uso excessivo de um carpete, que já estava manchado quando me mudei, filmei tudo. Esse carpete estava perfeito quando você entrou. Ele mentiu, encarando a câmera. Agora olha só, essas manchas vão me custar milhares para arrumar. O carpete tinha marcas de cigarro e vinho de antes do meu contrato. Quando tentou entrar no meu apartamento sem avisar, o que é ilegal no nosso estado, também peguei ele no flagra. Alegou que estava inspecionando possíveis violações do contrato, mas na verdade só procurava qualquer coisa que pudesse usar contra mim. Universitário sempre tem droga, murmurou sozinho, sem perceber que a câmera estava gravando. Só preciso achar onde ela esconde. A melhor gravação foi quando comentei, fingindo descuido, que tinha conversado com outros inquilinos sobre o aumento do aluguel. Você está organizando os outros? Ele rosnou. Isso é assédio, violação do contrato. Você está fora. Ele realmente tentou me entregar uma notificação de despejo por conversar com vizinhos. Os papéis diziam que eu estava causando agitação na comunidade, motivo para despejo imediato. Mostrei para uma advogada de direitos dos inquilinos, que riu tanto que quase caiu da cadeira. Isso aqui não serve nem de papel higiênico, ela disse. Ele podia ter escrito isso de lápis de cor, mas serviu ao meu propósito. Mais provas das táticas ilegais do Marcos. 2 semanas depois, eu e Pop estávamos no tribunal enquanto o prédio do Marcos ia a leilão. Ele já tinha perdido 4 parcelas da hipoteca, o banco não ia esperar mais. O aviso de execução estava colado na porta fazia 30 dias, tempo suficiente para ele tentar levantar dinheiro. Marcos apareceu 5 minutos antes do leilão começar, visivelmente em pânico, de terno amarrotado, não largava o celular, provavelmente tentando conseguir um empréstimo de última hora. A esposa dele não foi. Lote 47, anunciou o leiloeiro. Prédio residencial multifamiliar, 1247 Oak Street, 24 unidades, construído em 1987, avaliação de $825 mil. Lance inicial de 650 mil. Pop levantou a placa tranquilo. 650 mil. Marcos pulou da cadeira como se tivesse levado um choque. 655 mil. A voz dele falhou nos números. Outros licitantes olharam para ele entre o constrangimento e a irritação. Pop nem piscou. 700 mil. Viu Marcos empalidecer. Ele cochichava nervoso ao telefone, depois olhou para cima com um olhar desesperado. 705 mil. O leiloeiro olhou em volta. Esses leilões costumam ter poucos lances, porque o banco só quer recuperar o prejuízo. 750 mil, disse Pop, calmo como quem pede um café. Era o fim. Marcos desabou na cadeira, derrotado. Ele não tinha como cobrir 750 mil. Ninguém ali queria um prédio que precisava de tantos reparos. Dou uma, dou duas. Marcos fez uma última tentativa, levantou e gritou. Espera, eu consigo o dinheiro, só preciso de mais tempo. O leiloeiro ignorou. Vendido a placa 23 por 750 mil. Pop era o novo dono do prédio. Marcos ficou sentado, paralisado, enquanto as pessoas saíam. Quando finalmente olhou pra mim e me reconheceu, foi como se tivesse levado um soco. Você, sussurrou. Oi, Marcos, eu disse sorrindo. Que coincidência te ver aqui. Ele se levantou devagar, o rosto alternando entre confusão, raiva e ficha caindo. Isso foi armado. Vocês planejaram tudo. Eu só documentei suas ilegalidades. Corrigi. Seus problemas financeiros já eram públicos. A gente só aproveitou as decisões ruins que você tomou. Pop se aproximou com os papéis na mão. Marcos, né? Sou o novo proprietário. Precisamos conversar sobre a sua situação como inquilino. O rosto do Marcos passou por todas as cores. Meu contrato? Eu sou o dono. Quer dizer, eu era o dono. Agora você é inquilino com contrato de locação, disse Pop tranquilo. Um contrato cheio de cláusulas sobre taxa de administração e procedimentos em caso de violação. Tudo escrito por você mesmo. O despejo levou exatamente 30 dias, o mínimo legal. Entramos com o pedido alegando violações do contrato pela entrada não autorizada no meu apartamento e o não pagamento das taxas de administração que ele passou a dever desde a transferência da propriedade. Marcos, claro, tentou lutar. Contratou advogado e alegou que não podíamos despejá-lo do próprio prédio. O advogado cobrou $5 mil e explicou a real. Na verdade, disse ele, você não é mais o dono. E seu próprio contrato diz claramente que as taxas de administração devem ser pagas em até 15
15 dias após a mudança de proprietário. Marcos tinha colocado essa cláusula para prejudicar inquilinos caso vendesse o prédio. A taxa era de $2.000 por mês, retroativa, então ele já devia $4.000 de cara. Isso é um absurdo, protestou Marcos. Ninguém cobra taxa de administração do dono. Você não é o dono, repetiu o advogado paciente. Você é inquilino, e segundo seu próprio contrato, não pagar a taxa em 15 dias é motivo para despejo imediato. Marcos caiu na armadilha que ele mesmo criou. Durante o processo, ainda surgiram mais ilegalidades cometidas por ele. O fiscal da prefeitura, investigando denúncias sobre outros prédios do Marcos, descobriu sinais claros de fraude, notas fiscais frias de concertos que nunca aconteceram, calções que nunca foram devolvidas e aluguel cobrado até de apartamentos já esvaziados à força. O Ministério Público logo abriu uma investigação criminal. No dia do despejo, fiquei no corredor ao lado do oficial de justiça, enquanto Marcos juntava as coisas dele. Ele não parava de reclamar, dizendo que aquilo era uma injustiça, que a gente tinha tomado o prédio dele e que ia processar todo mundo. Negócios são negócios, falei, lembrando das palavras que ele mesmo tinha usado comigo meses atrás. Nada pessoal, fiquei surpreso com a quantidade de caixas. Para quem ostentava tanto dinheiro, Marcos só tinha umas roupas caras e alguns eletrônicos. Quando passou na porta da Dona Chen, ela abriu um sorriso e se despediu em inglês perfeito. Goodbye, Mr. Marcos. Hope you can find a rent you can actually afford. Na hora, Marcos travou. Seu inglês sempre foi ótimo, respondeu Dona Chen, ainda sorrindo. Eu só fingi o contrário para você não ficar me provocando. É incrível o que se escuta quando acham que você não entende. No fim das contas, metade dos inquilinos que Marcos ameaçava dizendo que não falavam inglês, na verdade entendiam tudo e já vinham gravando as ameaças e exigências ilegais dele há meses, só esperando aparecer alguém que quisesse ajudar. A transformação do prédio levou 6 meses e custou $200.000 em obras. Meu pai e eu contratamos equipes para instalar elevadores novos, consertar o aquecimento, atualizar a fiação e corrigir todos os problemas de segurança que Marcos ignorava. Chamamos os próprios inquilinos para ajudar nas obras e pagamos salários justos. A Maria Ramírez, que já tinha experiência em administração de restaurante, topou coordenar o projeto. O filho adolescente da família Ahmed, que estudava engenharia elétrica, trabalhou junto com o pessoal da elétrica e aprendeu bastante. O aluguel caiu para quase todo mundo depois que recalculamos um valor justo, de acordo com o estado real do prédio e os serviços oferecidos. O aluguel da Dona Chen ficou em $600. A família Ramírez passou a pagar $850 em um apartamento de 2 quartos, que antes custava $1.200 com o Marcos. Escrevemos uma carta de direitos dos inquilinos, traduzida para 5 línguas, e limitamos o reajuste do aluguel a 3% ao ano. Garantimos manutenção 24 horas e deixamos os moradores formarem comitês para discutir assuntos do prédio. Maria Ramírez virou a síndica, ganhando $18 por hora e ainda com benefícios. Dona Chen realizou o sonho antigo de montar uma horta comunitária na cobertura. A família Nguyen abriu uma mercearia no térreo, num espaço comercial que reformamos. Os demais inquilinos começaram a espalhar a notícia, e logo, moradores de outros prédios do Marcos começaram a pedir ajuda para resolver situações parecidas. Meu pai e eu resolvemos criar uma empresa especializada em administração de imóveis, com foco em direitos dos inquilinos e habitação acessível. Compramos outros 2 prédios que estavam para ser retomados pelos bancos por problemas com antigos donos. 6 meses depois do despejo, encontrei Marcos sozinho numa cafeteria no centro, contando para alguém ao telefone como tinha sido passado para trás pelo avô de um garoto rico. Fui direto até a mesa. E aí, Marcos? E a procura por apartamento, como vai? No mesmo instante, o rosto dele ficou vermelho, igual antigamente. A pessoa do outro lado da linha ainda falava, mas Marcos ficou paralisado. Depois que desligou, ele resmungou. Você destruiu minha vida. Não, respondi, puxando uma cadeira e sentando sem pedir licença. Você destruiu a sua. Só tratei você do jeito que tratou todo mundo. Ele parecia mais velho. As roupas de grife já não escondiam as olheiras, nem o tremor leve das mãos. Acabou pra mim, murmurou. Processos, acusações criminais, falência, perdi tudo. A Dona Chen passou 8 anos sem paz, lembrei. A família Ramírez quase perdeu o equipamento médico da filha. Você já estava destruindo vidas muito antes de alguém mexer na sua. Entreguei um cartão de visitas. Minha nova empresa de administração de imóveis. Sempre atrás de bons inquilinos, se você passar na análise. Sem despejo, crédito limpo, comprovação de renda. Você conhece o processo. Marcos olhou pro cartão, depois pra mim. Você não tá falando sério. Muito sério. Só que aqui a política sobre aumento de aluguel é rígida. 30 dias de aviso, valores justos. Preço de mercado, você entende. Ele amassou o cartão. Prefiro morar no meu carro. Escolha sua, falei. Mas se mudar de ideia, a gente não discrimina ninguém por erros do passado. Todo mundo merece uma segunda chance desde que siga as regras. Me levantei pra ir embora, mas voltei a falar. Ah, Marcos. Essa cafeteria onde você tá? Acabamos de comprar o prédio. Não vai mudar nada para o comércio, mas o andar de cima vai virar apartamentos acessíveis. O aluguel começa em $750 para um dormitório. O rosto dele empalideceu. 2 anos depois, nossa administradora já cuida de 12 prédios, abrigando mais de 300 famílias. Nos especializamos em direitos dos inquilinos, moradia acessível e recuperação de imóveis maltratados por maus proprietários. Todos os contratos já vêm com a Carta de Direitos dos Inquilinos em 5 idiomas. Criamos um fundo de emergência para ajudar quem passa aperto inesperado, e nosso tempo médio de resposta para manutenção é de menos de 4 horas. Dona Chen ainda mora no 2B, agora com lava-louças, ar-condicionado central e uma horta no terraço, que abastece
abastece metade do prédio com verduras frescas. Os Ramírez hoje são donos do apartamento, graças ao contrato de aluguel com opção de compra que conseguimos para eles. Maria agora administra 3 prédios e acabou de comprar a casa dela com o que juntou. O filho dos Ahmed se formou em engenharia elétrica e agora trabalha na prefeitura, inspecionando prédios como aquele onde cresceu. Marcos nunca tentou virar nosso inquilino. Pelo que eu vi, ele mora num kitnet no subúrbio, pagando $900, mais do que a dona Chen paga no centro por um apartamento renovado. A esposa pediu o divórcio durante a falência e voltou para os pais na Califórnia. A casa de veraneio na Flórida foi tomada pelo banco. As acusações criminais renderam 2 anos de liberdade condicional e $50 mil de indenização a antigos inquilinos. Ele ficou proibido de ser dono de imóvel para alugar por 10 anos. Às vezes me pergunto se aprendeu alguma coisa depois de perder tudo, mas aí lembro do olhar da dona Chen quando achou que ia ser despejada ou da Sofia Ramírez lutando para respirar, enquanto os pais se viam obrigados a escolher entre pagar o aluguel ou manter o equipamento médico dela funcionando. Tem gente que faz os outros sofrer só porque pode, enquanto outros dão um jeito porque não tem escolha. O prédio da Oak Street, 1247, está tão cheio que a lista de espera já vai para 3 meses. Nos corredores, o cheiro da comida da dona Chen se mistura com as risadas das crianças, que finalmente se sentem seguras em casa. Tem hora que a melhor vingança não é dar o troco, mas sim transformar a dor em algo bom, reconstruir do zero e fazer questão de que quem já sofreu também tenha a chance de ajudar outros a encontrar o caminho. Na última vez que passei por ali, pelos corredores que a gente reformou, achei um bilhete que a dona Chen deixou embaixo da porta do meu escritório. Estava escrito com aquela letra bonita dela: obrigada por mostrar para uma velha que, às vezes, os jovens também sabem lutar. Mas na real, foi ela e o resto dos moradores que me ensinaram que lutar não tem a ver só com raiva, e sim com não aceitar que a maldade seja a única voz no ambiente. O Marcos se enganou feio sobre muita coisa, principalmente nisso. As pessoas que ele achava fracas só estavam esperando alguém lembrar a elas o quanto são fortes de verdade. Se você gostou da nossa história, considere-se inscrever no canal para acompanhar nosso trabalho e, se possível, deixe o like.